Bem, porque a ideia de uma grande Israel é, na verdade, uma grande farsa. Bem, essa pergunta, obviamente, está relacionada com as pretensões do genocida, do moderno e fake Estado de Israel, Netanyahu, o cagão, covarde. Porque ele pretende que o moderno Estado fake e genocida de Israel vá do Egito até a Mesopotâmia. Então, pega todo o Sinai, pega toda a Cisjordânia, a Jordânia que abra o olho, porque vai a Transjordânia também, toda a Síria, e para lá no Tigre e no Eufrates, lá do rio ao rio, né? Enquanto os palestinos falam do rio ao mar, o Netanyahu fala do rio ao rio. Só que os palestinos é do rio ao mar e o Netanyahu é do rio ao rio. Por que isso é uma farsa? Eu vou desenvolver o argumento em dois sentidos. O primeiro sentido é, digamos que a gente pretendesse levar a sério o texto bíblico. Ninguém tem que levar a sério o texto bíblico, ninguém deve levar a sério o texto bíblico, e direi mais. Ninguém leva a sério o texto bíblico. Ninguém, nem você, nem seu pastor, nem seu bispo, nem seu papa, ninguém leva a sério o texto bíblico. As pessoas levam a sério seus interesses em determinadas passagens conforme interpretação da moda. Não tem exceção nisso. Dito isso, em algum lugar da Bíblia se fala do Egito ao Mediterrâneo? Sim. Há uma variedade bastante considerável de versículos da Bíblia que estabelecem fronteiras do que seria o Estado de Israel e de Judá. E daqui a pouco eu vou aprofundar ainda mais o problema. Por enquanto, vamos falar de Israel e Judá como se fosse uma coisa só. Você tem versículos que falam dentro de uma fronteira mínima, Beersheba, Adã, nem fala dos territórios da Transjordânia, as 2,5 tribos. Então, você vai ali, pensando no corredor palestinense, né? No extremo sul fica de fora, porque Beersheba não vai até o Golfo de Aqaba. Fica ali em cima, né? Na curva do Mediterrâneo. Né? Quando o Mediterrâneo faz a curva para ir para oeste, ali termina a fronteira sul, englobaria o Negev, mas não o território de Edom, por exemplo, Amaleque, Edom, etc., e iria até Dan, que vai um pouco acima do Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, aquela região ali. Então essa é a menor fronteira quando você pensa Israel e Judá como uma coisa só, o que em si só já é um problema. Mas eu falo disso daqui a pouquinho. Depois você começa a encontrar um monte de variação de limites. A esse limite mínimo, há passagens que acrescentam o que hoje seria o norte da Jordânia, o território das 2,5 tribos, que a gente chama de Gileade, né? Gileade, um território a leste do Mar da Galileia. Então, já aumentou um cadinho, né? Aí qual é a fronteira? É só a Cisjordânia do Negev a Adã, ou é a Cisjordânia do Negev a Adã, pegando o chifre ali da Transjordânia. Bem, aí depois aumenta mais um cadinho, porque tem alguns versículos que falam que vai até o limite da Sidônia. Que aí, se você olha um pouquinho, englobaria o que hoje se identifica com aquele território ao sul do Líbano. Outros versos já incluem pedaços do Negev, porque aí pega Edom, pega aquele território todo. Então esticou para baixo, esticou para cima, esticou para leste. Só não estica para oeste porque aí é mar.
né? E o maior limite que eu conheço, eu já traduzi eu mesmo a Bíblia até 2 Samuel 19, e um verso menciona do Egito à Mesopotâmia. Então você tem pelo menos 5 modelos de mapas diferentes. Alguém honesto, mas vai encontrar gente honesta nesse meio, compreenderia que há divergências e aí teria que tomar uma decisão. Nós temos que escolher um mapa ou esses mapas refletem diferentes posições de diferentes comunidades em diferentes ocasiões. Então qual é o que vale? Um Hélio Grande, genocida, pervertido, maquiavélico, diabólico, de Netanyahu, óbvio, está na Bíblia. É interesse dele acabar com os países do Golfo todo, que puder. E usar os Estados Unidos. O contribuinte dos Estados Unidos é o idiota que paga a conta. O contribuinte dos Estados Unidos não tem saúde gratuita e sustenta o Estado de Israel, cuja população tem saúde gratuita. É um bando de idiota. É um bando de imbecil. Aí o Netanyahu escolhe o mapa grande. Se eu sou o Netanyahu, canalha como ele é, eu faria a mesma coisa. Sendo eu canalha, por que eu vou escolher o mapa pequenininho se eu posso escolher o grande e enganar os otários, as bestas quadradas, os manipulados por pastor? Então bota logo do Egito ao Egito. Se a pessoa perguntar, você pega o versículo bíblico e esfrega na cara da besta quadrada, pronto, está convencido. Então, o circo pode ser montado porque a Bíblia é um livro de palhaços. Agora, daí a gente tem que tirar 2 considerações. Primeira, significa o texto bíblico dizer que o território de Israel vai de um mar ao outro, de um rio ao outro. Não significa nada. Porque o destino político das nações, o direito internacional, não pode, nem que você seja um imbecil fundamentalista, não pode ser baseado em texto sagrado. Seja a Bíblia, seja o Bhagavad Gita, não interessa, seja o Corão, não interessa, não pode. E lá na sua cultura, você quer pegar aqueles versículos, botar na sua Constituição para o seu povo, o problema é teu. Lasque-se você falar. Mas não pode impor isso como critério internacional. Tanto não pode que para fazer valer isso tem que matar a criança. Tem que jogar bomba. Porque o povo pode ser idiotizado, os estados não. Então, para que o Netanyahu faça valer do Egito ao Tigre e Eufrates, ele pode manipular as bestas quadradas do estado deles e imbecis de Jesus que acreditam nesses picaretas. Mata milhares de crianças em Gaza por conta de um versículo de um livro genocida. Pode, tanto é que faz. Mas para as outras nações não tem nenhuma validade. Mas então como é que conseguem fazer? Com a conivência dos Estados Unidos, na verdade com a atuação dos Estados Unidos, a conivência de todos os países da Europa, todos os países da Europa, com a conivência do Brasil, com a conivência do BRICS. Não, mas a Rússia não resolve, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Então todos são coniventes. O planeta Terra, com exceção do Irã, e um outro ali, é culpado pelo genocídio de Gaza. Quem não foi lá e atirou na cabeça das crianças, ficou vendo, comendo pão com mortadela. Mas é possível a gente levar a sério como histórico esses textos bíblicos? Bem, aqui a gente tem um problema muito sério que eu não sei se está resolvido, tá?
Do ponto de vista de você assumir que a Bíblia pode ser usada como livro histórico, ela apresenta uma história que é um povo que é eleito por Deus, descendente de Adão, do primeiro homem. Já quem acredita nisso, perda total da cabeça. Não tem cérebro, o intestino é na cabeça. Aí eles migram lá para o Egito. O Egito oprimia eles. Lembra um pouco o Holocausto, né? Eles vão para o Egito, são oprimidos, aí vão matar os cananeus. Eles vão para a Alemanha, são oprimidos, aí vão matar os palestinos. Parece que a história se repete, né? Até que se repita como farsa. Aí eles vão para o Egito, aí faz filho, 2 milhões, aí invadem a Canaã. A Bíblia conta isso com orgulho, assim como Netanyahu fala com orgulho, não tem vergonha. Muitos judeus, a maioria do povo de Israel concorda com o genocídio. Nem todos, mas é provável que a maioria, senão já tinham feito revolução. E a maior parte do povo do Estado de Israel se indignasse, já tinham feito revolução. Não fizeram porque concordam. E eu estou tirando a calça pela cabeça. Aí eles saem do Egito, mata as crianças, as mulheres, mata todo mundo de Canaã e toma o território. Aí tem lá umas histórias que não dá para gente de respeito ler, porque só tem estupro, adultério, morte, assassinato, genocídio. É podre. Tem umas bestas quadradas de Jesus que vem aqui dizer que eu falo bosta, merda, ele fica todo sensibilizado. Mas é a porcaria do genocídio da Bíblia. É o hipócrita. A igreja está cheia desses hipócritas. Hipócritas ao inferno, todos vocês. Aí eles matam todo mundo lá e tem aquela história. Deus mata eles também, porque Deus acha que ninguém presta. Aí divide. Isso é a história que a Bíblia conta. Vai o norte, que seria Israel, e fica um no sul, que é Judá. As tribos se dividem. Aí fica um tempo uma história no norte, um outro tempo a história no sul. Aí depois de uns séculos o norte é destruído, aí o pessoal volta para o sul. Aí mais um tempo o sul é destruído, mais 100 anos depois é reconstruído. E aí fica tudo junto de novo, um povo só, como era no início, segundo a Bíblia. Aí passam os 500 anos, Roma destrói tudo de novo, eles se espalham pelo mundo. 2000 anos, a igreja perseguindo o judeu, esfolando o judeu vivo, tratando o judeu como rato. Os judeus, na história, penaram na mão dos cristãos 2000 anos. Os cristãos ralavam as caras dele assim como se fosse coco no ralador. Aí, no século XX, teve o evento do Holocausto e aproveitou-se isso como argumento retórico, político, planetário para expulsar os palestinos da terra e matar quem fosse para botar lá os judeus. Então, essa é a história do povo judeu. E a Bíblia conta. Não tem nenhum fundo de história nisso. Tudo isso é invenção. Na virada do século XX para o século XXI, muita ironia, né? Um arqueólogo israelita chamado Israel Finkelstein desenvolveu pesquisas arqueológicas tentando encontrar Israel no território. Eu ainda não sei se o objetivo dele era a direita ou a esquerda. Eu não sei qual é a do Israel Finkelstein. Não sei. Porque tanto pode ser uma pesquisa revolucionária quanto uma pesquisa reacionária. O futuro vai dizer. Eu ainda não flagrei se desnudando, entende? Porque o que é que ele apresenta como resultado de pesquisa arqueológica? Eu, inclusive, estou lendo o livro aqui, A Bíblia Desenterrada, e agora que a gente está entrando na fase que presta do livro, que a primeira parte é uma porcaria. Mas a partir de agora, o livro é bom. Ele diz que Israel e Judá nunca foram o mesmo povo. Israel é o povo cananeu. Atenção, Israel é o povo cananeu
Aí veio a Baby falar de miscigenação. Israel é o povo cananeu, e entre o século XIII e o século X, talvez, tem uma transformação social e se descola do seu entorno, se constituindo como uma sociedade que pode ser recortada do conjunto. Mas é cananeu. Declaração do próprio Israel Finkelstein. Ele não dá muita atenção a Judá. Eu não sei porquê. Mas Judá, além de não ser um povo de Israel, Judá é uma tribo árabe, originária da Aravá. O termo árabe significa o habitante da Aravá. Aravá é toda aquela região geográfica no extremo sul da Palestina e no extremo leste, no extremo leste não, no leste imediato do Jordão, que fica em torno do Vale do Rift. Bota aí no Google, Vale do Rift, e aí você vai ver. Então, todos aqueles povos, os amalequitas, os recabitas, os edomitas, os judaítas, eram todos eles habitantes da Aravá. E, inclusive, Yahvé é um deus da Aravá, ou seja, tanto Yahvé quanto os Yehuditas são árabes. Eles entram no território que futuramente será chamado de Yehudá, por volta do século X, talvez, sendo uma tribo guerreira. Tomam Jerusalém, se instalam ali e dominam sobre a população cananeia. Então, veja, no norte você tem o povo cananeu, que por uma transformação sociológica se recorta do conjunto dos outros povos da região, segundo Israel Finkelstein. E ele demonstra isso, tá? Não é teoria de Chutágoras, não. Está demonstrado no livro isso. No fundo, não segundo Israel Finkelstein, segundo eu estou dizendo, uma tribo árabe que não é judia, não existe esse negócio de judeu, tem cananeu, que vira israelita, e tem árabe, cujo nome é Yehudá, que entra no território trazendo um deus árabe, Yehudá. A própria Bíblia diz que Yahvé vem de Temã, e se torna a classe dominante desse território, que embarcava um contingente grande de cananeus, que eu chamo de abrahamitas, porque eles são os únicos na Bíblia que se chamavam pelo nome de Abraão. Os israelitas do norte não se chamavam pelo nome de Abraão. Os judaítas não se chamavam pelo nome de Abraão. Abraão era um personagem tradicional dos camponeses cananeus da futura Judá. E não havia nenhum interesse de Judá de se apropriar disso, não servia para nada. Porque Judá simplesmente conquistou pela força militar, precisava de camponeses, então aconteceu uma simbiose. A classe dominante guerreira dos judaítas se incorpora em Jerusalém e faz uma simbiose com os camponeses. Vocês produzem para nós e a gente protege vocês, com acordo. Pois bem, isso muda toda a história que a gente conhece da Bíblia, né? Porque é como a Argentina e Chile. São dois países completamente diferentes. Chileno é uma coisa, argentino é outra. Podem falar a mesma língua, mas não é o mesmo povo, não tem a mesma história, não tem a mesma tradição, não tem as mesmas instituições. Então Israel é um povo, Judá é outro povo. Israel desaparece. No século VIII, a Assíria destrói Israel, e destrói totalmente. Israel acabou. Não existe mais Israel, acabou. Acabou. Parte da população migra para Judá. Pense, eu acabei de usar o exemplo Argentina e Chile. Digamos que numa guerra a Argentina seja totalmente destruída. O povo argentino, parte vai morrer, como parte do povo israelita morreu, e parte vai para o Chile. O Chile vira Argentina? Não. O Chile recebe os refugiados. Continua o Chile. No caso desses dois povos, Israel no norte e Judá no sul, parte do povo israelita foge para o sul. E aí é óbvio, né? A classe dominante foge para Jerusalém e o povo foge para o campo.
Então os israelitas se espalham no território de Judá e o território do norte vai ter um desenvolvimento histórico completamente independente. Em algum momento, o Thomas Homer, devoto do Sagrado Coração de Josias, ele é bispo do culto carismático ao menino Josias de Jerusalém, e jura por Deus, a mãe mortinha, que Josias passou a usar o nome de Israel e porque ele tinha pretensões de tomar o território todo, né? Judá, Israel, aquela coisa toda. Não vem ao caso se foi isso, se não foi. O fato é que os narradores bíblicos tenham escrito na época de Josias, duvido. Tenham escrito na época do cativeiro babilônico, duvido. Tenham escrito a partir do retorno do cativeiro babilônico, como eu acredito. Tenham escrito no período helênico, como o Weidenbaum diz. Não faz a menor diferença. Os narradores passaram a usar o nome Israel para designar Judá. Israel desapareceu. O Estado de Israel não existe mais. E não é que não existe desde ontem. Há 2.700 anos não existe mais Estado de Israel. Não existe mais povo de Israel. Morreu. A população veio para ajudar e, como que era o El Baby, sincretizou. Fez sexo. Israel com camponês, cananeu, Israel já era cananeu, Israel com judaíta, e o que sair daí é tudo miscigenado. Mas a política achou, porque Judá era uma pescaria desse tamanho, Judá era um fiofó de um lambari. E Israel era um fiofó de um crocodilo. Aí os judaítas roubaram. Vem de longe, hein? Vem de longe. Roubaram o nome Israel e passaram a utilizar Judá, Israel, como se fosse intercambiável. Tem determinadas passagens que diferenciam. Ora fala Israel, ora fala Judá, mas na maior parte das vezes virou uma coisa só. Recentemente, na hora de pegar o argumento do Holocausto e reconstruir o Estado, não chamaram de Estado de Judá. Por quê? Porque não tem apelo. Deveria ser Estado de Judá, Judéia. São judeus. Por que Estado de Israel? Por conta do apelo bíblico para concordar com a história bíblica, que é falsa. A história bíblica é falsa. Se a gente não puder dar crédito à pesquisa do Israel Finkelstein, difícil vocês acreditarem no que eu vou dizer só porque eu estou dizendo, mas eu não acredito no Israel Finkelstein porque a pesquisa dele desmonta a fraude bíblica. Não. Eu sou grandinho demais para me empenhar por besteira. Eu li os argumentos, li as pranchas que ele apresenta século a século sobre os assentamentos israelitas. Ele, por exemplo, destrói uma das cenas mais engraçadas que eu já vi. A América Latina se tornou apaixonada por um livro chamado Tribos de Yahvé, porque no livro Tribos de Yahvé, escrito por um batista, mas um batista do norte dos Estados Unidos. Os imbecis são os batistas do sul, e é tudo imbecil. Mas o pessoal do norte não tem alguma lucidez. E nessa obra maravilhosa, Tribos de Yahvé, do Norman Gottwald, ele dizia que o surgimento do Estado de Israel se deu porque os camponeses revolucionários mataram todos os governantes de Canaã, Revolução Francesa. E então fundaram um Estado popular. A teologia da libertação na América Latina teve orgasmos. Vocês não fazem ideia como era orgástico. Aí, quando Israel Finkelstein publicou o livro dele, no final ele faz encartes destruindo as 3 teorias do século XX
sobre o surgimento do Estado de Israel. Revolução Campesina, joga no lixo. Franquista militar, joga no lixo. Ocupação nômade sedentária, joga no lixo. Destruiu. O livro é espetacular. Depois que passa a primeira parte, que é uma porcaria, a primeira parte. Aí, num congresso onde eu estava, lá estava o Gottwald, e era um constrangedor. E o pessoal tinha que aplaudir sem ser honesto para perguntar como é que fica a sua tese depois do Israel Finkelstein. Ninguém. Muito constrangedor. Digamos que a gente não pode levar o Israel Finkelstein a sério. Então, nós ficamos com a história bíblica? Não, porque nós sabemos que a história bíblica é ficção. Se a explicação arqueológica do Israel Finkelstein, que é científica, tão científica quanto a arqueologia pode produzir algo de científico, julgue você. Leia o livro, acompanhe o raciocínio, vá às fontes, julgue você. Não se empreende pelo que eu estou falando. Na minha avaliação, ele demonstra a tese. Eu era um dos adoradores do Gottwald. O meu biblicismo se desenvolveu junto com o pessoal da teologia da libertação. Apesar de que eu sempre mantive certa lucidez exegética, nunca fui do oba-oba. Mas, se eu tivesse poder de decisão, eu decidiria a Revolução Campesina, linda. Mas quando eu li Israel Finkelstein, destruiu. Como fez o Lofurdo com Nietzsche. Eu era um adorador de Nietzsche. Li Lofurdo, Nietzsche virou Tintica. Eu não tenho nenhuma ideologia que me segue a ponto de eu não conseguir enxergar os argumentos sólidos de um autor que preste. Então, a história bíblica é ficção. Se nós não pudermos ficar com a explicação científica do Israel Finkelstein, digamos que em 20 anos ela se revele equivocada por algum contra-argumento, uma contra-prova sólida. Então nós ficamos com a história bíblica? Não, porque a história bíblica é ficção. Nós temos certeza absoluta que é tudo ficção. O Thomas Homer, que é o mais conservador dos acadêmicos. Ele é conservador, para mim é crente. Ele defende que tudo é escrito no século VII. Não, professor, se ele está botando no século VII, ele é crítico. Eu falei acadêmico. Professor de seminário, teólogo, pseudo-exegeta, isso é gente séria. Eu falei acadêmico, sério. Mas ele é conservador. Então é assim, ele vai puxar todos os argumentos o mais conservador possível. E o que ele consegue é botar tudo no período pré-exílico. Monolatria no período pré-exílico. Adoração exclusiva a Yahvé no período pré-exílico. Torá no período pré-exílico. Ele salva. Os acadêmicos mais críticos jogam tudo no período pós-exílico. E os mais aloprados no período grego. O Josias, o Thomas Homer, nesse livro aqui, no livro de Juízes, é uma ficção literária. Ficção literária. Por quê? Porque ele é conservador? É. Ele é adorador do menino Jesus, menino Josias de Jerusalém. Mas é acadêmico. E quem é acadêmico é sério, sabe que a história bíblica não tem nenhum fundamento historiográfico. Nenhum. Esquece. Abraão nunca existiu, Jacó nunca existiu, o do meio, esqueci o nome do filho, Abraão, Isaac nunca existiu, Moisés não existiu, esquece essa bobagem. É tudo ficção. O nosso recurso é torcer para que a tese científica do Israel Finkelstein seja válida, porque aí a gente está pisando em um território mais seguro. Israel é uma história, Judá é outra. Não é possível escrever uma história de Israel que envolva Judá. Pegue todos os livros de história do século XX, todos, e jogue na lata do lixo. É
toda latrina com eles. Todo. Porque não passa de Bíblia, vendida como se fosse história. E não é, é ficção. Mas para que serve? Para isso que a gente está vendo. Para legitimação política. Para manipulação midiática, manipulação popular, manipulação religiosa. É para isso que serve. Porque como é que a gente vai? Primeiro, como homens e mulheres adultos. Adulto, que religioso é tudo criança. Adultos. Numa mesa de conversa séria. Vai pegar a narrativa bíblica e levar isso a sério. Quem se presta a uma canalice dessa? Canalhas. Só canalhas. E não é que eles acreditem. Não é que a classe dominante acredita nisso. Idiota é você. Eles não. Mas eles sabem que você é idiota. Se a gente contar assim, engana todo mundo. Amanhã tá todo mundo com bandeirinha de Israel na rua. Não falei? Aí os pastores ajudam, os padres ajudam, a mídia ajuda, todo mundo ajuda. Ah, que peninha! Dos palestinos, viva Israel! O Itamaraty acabou de fazer um simpósio. Itamaraty acabou de fazer um simpósio de homenagem ao sionismo e ao Estado de Israel. O Itamaraty era das poucas coisas que prestavam no Brasil, em termos políticos. Aí tiveram que fazer pressão, fizeram pressão e conseguiram fazer com que uma professora da USP, que não é sionista, mas metade do tempo ela mais defendeu Israel do que outra coisa, para fazer a contracrítica. Aí o que você vai ouvir lá? Essa lenga-lenga, essa embromação, essa farsa, essa fraude. Aí vai agora o Estado de Israel e diz: Deus prometeu. Falou isso para mim, o camarada tinha que ter a boca costurada e enfiado no manicômio. Você quer falar isso na igreja? Fale. Você quer falar isso na sua casa? O problema é ser coitado dos seus filhos. Vão crescer com um idiota. Mas um homem público abrir a boca, podre, para falar Deus deu, já é indecente, é pornográfico. Deus deu do Egito ao Mediterrâneo para o Estado de Israel, vá para o inferno, seu canalha. É canalha. Porque não tem argumento público para isso. Só se você se faz o idiota de um religioso que se curva a esses canalhas. Ora, isso não sai para nada. Porque se você pega um arqueólogo do Estado de Israel, Israel porque sai, ele vai dizer, olha só, tem que decidir se deu para Israel ou para ajudar, né? Porque eram povos diferentes. Numa conversa séria, honesta, é para rir. Não, professor, mas o teólogo nem me fala de teólogo. Não, nem me fale de teólogo, por favor. Eu falei gente séria. E aí, mas você já está falando outra coisa, é uma besta. Manda pro quinto dos infernos. Não é porque o sujeito se pinta de alguma coisa que ele é alguma coisa. A pessoa não é o que ela diz. A pessoa é o que ela faz. E essa discussão aqui é indiscutível. A história bíblica é uma ficção. Ponto. O que a arqueologia está apontando é que é possível fazer uma história de Israel e é possível fazer uma história de Judá. Duas histórias, não uma só. É verdade, eles se misturam quando o Reino do Norte é destruído. Ou seja, para você argumentar que em alguma medida Israel migrou para Judá, você primeiro tem que contar que Israel, quando foi destruído para sempre, a sua população migrou para Judá. Como o quê? Como refugiado.
Um rabo na mão na frente e outra atrás, rabo entre as pernas. Oh, tem um puxadinho aí? Tem lá. A arqueologia mostra que na época em que Israel foi destruído, Jerusalém cresceu quase 20%. Tiveram que aumentar, né? O número, casas, e a classe dominante veio, né? A classe dominante não foi para o campo, a classe dominante veio para Jerusalém. Tudo bem. Claro que vai ter miscigenação. E se você pensa assim, 722, Israel vai para o saco. Aí, parte da população foge. Tipo Netanyahu, covarde, né? Os heróis ficaram lá para enfrentar. Os covardes, cagões, a nata do peido azedo foge. A canalha foge. Ele fugiu. Você viu lá o povo iraniano, né? Fica nas pontes, pode jogar bomba, joga bomba. Ele não corre, não. Os ratos correm todos. Aí fugiu lá. Aí vai casar, vai ter filho. Aí depois de 3 gerações, quem nasceu é filho de quem? Ele é judeu ou é israelita? As duas coisas. É tipo o Brasil. Vieram os italianos com o rabo na frente e outro atrás. Eles chegam aqui com tudo nariz em pé, né? Alemão e italiano no Brasil, tudo nariz em pé, achando que é chique porque é europeu. Vem tudo com o rabo entre as pernas, tudo corrido, expulso de lá. Fizeram reforma agrária, deu na bunda dele e jogou pra cá, vai pra lá. Aí vieram. Aí chega aqui, esse ar de gente fresca. Mas aí vieram, os frescos vieram. Aí casa. Eu, por exemplo, eu sou descendente de italiano, não tenho italiano no nome porque minha mãe não deixou meu pai me registrar, então eu só tenho o nome de minha mãe. Mas aí eu sou filho de brasileiro ou filho de italiano? Bem, eu sou filho de brasileiro. Meus avós são italianos. O que eu conheço da história da Itália? Nada. E isso porque a Itália está lá. Eu não cresci sob influência nenhuma de Itália. Nada. Agora você imagina, o israelita sai de lá, vem. Aí o neto dele, Israel nem existe mais. Se eu, que a Itália está lá, não tem influência nenhuma. Que influência o netinho do israelita com o judaíta, seja do campo, seja da cidade, teve? Zero. Zero. Ele vai sofrer a influência da família judaíta. E quanto tempo? Bem, depende de quando ele casou, né? Porque Judá vai pro saco também. Judá vai embora. A classe dominante, os judaítas, vão embora para a Babilônia e fica a população campesina, que na prática era cananeia. Então essa história que a igreja conta, seja igreja evangélica, nós somos bíblicos, nós ouvimos. Seja católica, nós somos padre, é verdade. Seja oriental, essa história que a igreja prega é ficção, é falsa. A história que o Estado de Israel prega é falsa, é ficção. Mesmo que você encontre 32 versículos da Bíblia, é falso, é ficção. É falso na materialidade e é pornográfico quando você pega este livro, que é uma montagem ficcional e política, e vende para a população dizendo que foi Deus que disse. Não, tome vergonha na cara, seu canalha. Agora, por que o mundo é conivente? Porque é money, é dinheiro e mais nada. Você acha que o Brasil está preocupado? Os Estados Unidos... O Brasil não existe. Os Estados Unidos não existem. França não existe. A Alemanha não existe. O que existe, toma as decisões, é a classe dominante. E você acha que eles estão preocupados na nação, na honra da nação? Você é um idiota se você pensa assim. Do Brasil aos Estados Unidos, esquece, isso não existe. Eles fazem conta. Quanto eu ganho nisso? Quanto eu levo? Porque a porra do país fica aí, mas eu saio e tenho que ganhar dinheiro. Então eu vou começar a ganhar dinheiro hoje. Eu me vendo hoje. Sai, vai ser conselheiro da empresa tal, vai ser CEO do CFO do cacete. Tanto gente vendida. Eu fico escutando esses analistas geopolíticos
Mas esse pessoal tem cocô na cabeça, porque eles falam como se fosse a pátria, a nação. Não existe isso. É só um bando de gente com terno fazendo conta. Mas vai ter que matar 70 mil pessoas. Que mate 200. A Madeleine Albright, esse pessoal aí que fica falando que mulher é boa, homem que não presta, bando de idiota. A Madeleine Albright foi entrevistada, não é atrás da pesta, não, em rede nacional. Os Estados Unidos invadiu o Iraque e matou 300 mil crianças. Netanyahu é genocida? E o que os Estados Unidos é? Qual é a palavra? Não tem palavra. Perguntaram, mas valeu a pena? 300 mil crianças mortas? E fossem 1 milhão. Aí depois vai ver. Sai do governo, tem cargo garantido. E vai ver o fundador do Partido Verde, lá na Alemanha, vai, seu idiota, que fica aí levantando bandeirinha. Fica aí, seu idiota. Mostra quanto você tem na cabeça, trocou e mais nada. Vai ver onde o cara tá. É tudo vendido, gente. Mas como que os países, não tem país nenhum, não existe país. Existe uma classe dominante e o povo. Se o povo não virar a mesa, esquece. Esquece. Não existem. Aí a classe dominante usa essa história falsa e sórdida para convencer. Não precisa convencer 100% da população. Basta convencer a metade. Aí convence a maior parte, os pastores todos, os padres todos, nem todos. Tem 3 ali que não conta nada, né? Porque nem no YouTube fala. Então manipula a população com essa história falsa e funciona tanto que é capaz de fazer um genocídio, matar 70 mil crianças e mulheres e ninguém faz nada. Quer dizer, faz, né? Porque tá a esquerda, tá a STF, tá todo mundo desenvolvendo censura para você não poder falar. Isso eles fazem. Mas como é que uma nação pode se meter nisso? Não é nação, gente. É a classe dominante. E não não são os políticos todos, não, porque aquilo é todo um bando de bosta. 90% do Congresso não vale nada. Tem 10% ali que são coordenadores lá do bilhão. Aí chega e dá as ordens. É assim, beleza, tanto para você, tanto para você. É assim que funciona no mundo inteiro. Porque é que lá na Europa, o Viktor Orbán dançou. Porque na União Europeia tem um artigo que, se não for uma decisão unânime, não pode fazer. E o Viktor Orbán disse, eu não vou autorizar a dar dinheiro para a Ucrânia. Aí o que a União Europeia faz? Manipula a eleição e ele perde. Agora a União Europeia vai dar dinheiro para a Ucrânia. Por que você acha que vai? Porque o dinheiro que vai para a Ucrânia vem e volta. Vai e volta. É corrupção. 70 mil pessoas mortas para um bando de filho da puta ter 1 milhão na conta. É para isso. O silêncio é comprado a dólar pela classe dominante. E pra gente vai o quê? Conversa imbecil de Bíblia. A conversa imbecil de Bíblia é para nós, os idiotas. O povo que não passa de um bando de idiota. Lá em cima é tudo no milhão. Bilhão é para os donos. Então, bilhão para os donos, 1 milhão para os políticos, todos eles. E para a gente, Bíblia. Os idiotas, Bíblia. É isso que
significa essa história toda. Muito bem, vou ficar por aqui.